Amigos, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Como está esse mês de abril lindo, maravilhoso? Vamos entrando. Oi, Ellen. Beijo, tudo bem? Oi. Oi, pai, tudo bem? Boa noite. Como vai? A nossa live era no Instagram da Nayara. A Nayara tá com um probleminha técnico. Ela pediu para eu entrar para ver se a gente consegue fazer a nossa live pelo meu. Então eu tô aguardando a Nay entrar, que é minha colega, minha parceira profissional, uma pessoa maravilhosa que vocês vão conhecer, vocês que são meus seguidores. A gente trabalhou junto e, assim, nós tivemos oportunidades lindas de estar juntas. E hoje a gente vai compartilhar um pouquinho com vocês dessas experiências. Nai, cadê tu, amiga? Oi, Silvio! Saudade de você! Como você tá? Tudo bem? Quanto tempo? Ó, pessoal do Princípio Serviço Assessoria, sejam bem-vindos. Ah, entrou, minha amiga. Nai, vou te convidar, minha amiga, para você começar a nossa live. Vamos aí o convite para você. Hoje nós vamos falar sobre o papel das empresas na sociedade, algo bem bacana nesse momento pelo qual a gente está passando. Aê! Gente, nem tem coisa de louco, gente. Esse tempo não sei o que está acontecendo, acho que é muita gente conectada, a internet tá uma coisa de louco. Não Você consegui tá, conectar pela minha internet de jeito nenhum. você tá na cidade de Tuiutaba, não é? Tô. E aí, se você conhece a internet, que é a mesma, da mesma companhia, só que aqui é um pouquinho pior ainda. Como você tá, minha amiga? Como é bom ter você aqui junto com você Pra no meu Instagram e eu no seu Instagram, e assim nós somos uma só. Ainda bem que a gente divulgou os dois, porque assim as pessoas começam a ver e começam a chamar as outras pessoas. Inclusive, eu Isso. quero pedir para as pessoas que vão entrando aqui agora que faça gentileza, se possível, clicar aí no aviãozinho avisando para as pessoas que estão no seu canal. Mas se bem que eu acho que estamos dois, né? Tá nos dois canais. Eu tô Nos mandando dois canais. convite aqui também para um monte de gente, ó, para nos acompanhar. Pessoal, vocês que estão diante dessa confusão que foi acontecendo, clica no aviãozinho aí embaixo e compartilha para as pessoas saberem que a gente já está conectado. Demorou um pouquinho por conta da internet, mas a gente já está conectado aqui. É isso aí. Amiga, você que vai começar a live, eu vou deixar nas suas mãos. Obrigada, gente. Bom, eu até falei que eu ia começar apresentando a Érica, mas ela já chegou antes de mim. Mas eu queria reforçar para vocês, hoje, o contexto do que nós viemos falar aqui é sobre a importância, né, das instituições valorizarem os indivíduos e a sociedade de uma maneira geral onde está inserido, né? E aí, dentro desse contexto que é válido e muito importante sempre, mas eu acho que no momento que a gente está vivendo, que é um momento assim tão fora do contexto, né? A gente está passando por um momento tão atípico. Eu falei que nada mais justo do que a gente trazer luz para isso nesse momento, né? Sobre a importância da gente olhar para os lados, seja nós enquanto pessoas, como pessoa física, nós indivíduos, como também as organizações. E só para contextualizar um pouquinho, eu e a Érica e eu nos conhecemos já tem uns 10 anos, justamente na promoção de um evento, né? De um dia que dentro Um do projeto, cooperativismo né, Nai? projeto chamado Dia de Cooperar, né, que é uma ação promovida pelas cooperativas, foi idealizado pela Organização e Sindicato das Cooperativas de Minas e hoje já tomou uma proporção assim nacional. E aí, dentre isso, gente, para falar sobre um assunto desse, eu acho que ninguém melhor do que a Érica para falar sobre isso, né? Para quem não conhece, quem está vindo pelo meu canal agora, gente, a Érica, como diria até um colega nosso de profissão hoje,
que é o Rafael Ferreira, que é o supervisor de jornalismo aqui da TV Integração de Tuiutaba, a Érica só é uma das melhores assessoras de imprensa da nossa região. E Imagina, amiga, imagina. e além de ser tão competente, é um dos seres humanos, assim, de coração mais puro e pessoa mais dedicada ao próximo do que ela, impossível. Não à toa, ela trabalha em várias, não uma, mas várias cooperativas, né? Eu acho que ainda tá assim, depois eu vou até pedir para você contar. Mas a Erika é assessora de várias cooperativas, é assessora do Hospital Madrecor, né? Isso, Então, isso. assim, ó, só para vocês entenderem, cooperativa, um hospital que lida muito com o lado humano das pessoas. Então, assim, para ela atuar em tantas áreas que lida com o ser humano, ela teria que ser essa pessoa que é um ser humano, assim, ímpar, um ser humano maravilhoso. E aí, Érica, eu gostaria que eu estou te apresentando, mas ninguém melhor do que você mesma para apresentar e contar um pouquinho da sua história antes da gente ir para o nosso bate-papo mesmo e falar sobre a importância, né, de nós olharmos para esse lado de responsabilidade social. Sejamos, né, seja nós enquanto indivíduos ou seja nós enquanto organizações. Quanto organização. E quando eu digo organização, gente, eu estou falando do pequeno, do micro, do médio e do grande, sabe? Assim, existe até uma frase uma música, na verdade, do João Gilberto, que costuma falar que é impossível a gente ser feliz sozinho. E antes mesmo ele fala assim, fundamental é mesmo o amor. Parafraseando ele um pouquinho, eu acho que fundamental é mesmo a importância de nós, enquanto seres humanos, nos unirmos, né? A Isso gente ir mesmo. para a ação e pensar no outro, né? Pensar e fazer algo em prol do outro, né? Essa fraternidade mesmo. E é isso, gente. Assim, é impossível que a sociedade evolua se a gente não pensar no outro, né? Então, assim, é por isso que é Com certeza. importante mesmo. É impossível nós, enquanto indivíduo ou quanto organização, sermos felizes sozinhos, sem olharmos, né, no contexto global, sem olharmos para o nosso lado e vermos como está a sociedade na qual a gente está inserida. E se Com apresente, certeza. Érica, conta um pouquinho para a gente sobre a sua história, um pouquinho sobre o que você faz, né, sobre tanto como assessora e também atuando diante de cooperativas. Nai, primeiramente eu queria te agradecer pelas palavras. Você me enaltecendo desse jeito. E a Nayara, gente, ela é tudo isso que ela falou de mim. Ela é uma pessoa maravilhosa, super inteligente, competentíssima, habilidosa. Gente, ela tem um talento na comunicação, vocês estão percebendo, né? Eu não Ah, preciso mas nem comentar. Então, eu falo que foi providência divina nós nos encontrarmos. E a minha história, assim, eu vou começar contando que eu falo, Deus coloca a gente no lugar certo, sempre é. Assim que eu terminei a minha faculdade, eu tive contato com uma cooperativa, que foi a Calu. A Calu foi meu primeiro cliente. Eu comecei como estagiária na cooperativa através de uma empresa de comunicação que eu devo muito, que é a Lead Comunicação, que foi onde eu aprendi a caminhar, onde eu aprendi a unir o profissionalismo com o lado humano, porque a Janaína, que era minha chefe, eu aprendi muito com ela. a Porque depender, eu sou o ser humano também é maravilhoso, né? tudo que Sem eu igual. sei, eu aprendi com ela. É uma pessoa maravilhosa que eu tenho no meu coração. E eu espero que um dia essa mensagem chegue no coração dela, porque a gratidão que eu tenho por ela é enorme. Já falei isso numa live anterior, estou repetindo, aproveitando o ensejo. E Então, eu tá tive a endossando. oportunidade. Sim, Além de uma estagiária, uma ex-aluna também endossando que ela é maravilhosa enquanto assessora e sim, fez escola, né? Ela ensinou várias pessoas aí para a área da comunicação. Tanto é que eu fui para o jornalismo buscando o impresso, né? E comecei sim. a olhar com outros olhos a assessoria de comunicação por meio dela também. Justamente. Então a gente está falando a mesma língua. E Sim. então eu tive com ela na Calu e de lá e fiquei. E aí eu fiquei na Calu 15 anos, eu tive a oportunidade de abrir a minha empresa. E o cooperativismo, gente, é encantador. O cooperativismo, eu tive a oportunidade de estar na cooperativa e desenvolver todo o meu lado profissional e o meu lado humano. Porque um dos princípios cooperativistas
é a responsabilidade social, é o cuidado com a comunidade, é você desenvolver a comunidade onde a cooperativa está inserida. Então, isso tudo me despertou um lado social muito forte, muito forte. E eu, na Calu, eu me desenvolvi e criei projetos, vários projetos, né? Então, assim, eu falo que a Calu foi minha base e depois da Calu vieram outros clientes e eu tive experiências com outras cooperativas e outras empresas, empresas no ramo de crédito de financeiro, empresas no ramo de saúde, empresas no ramo da cultura, né? Então, todas essas experiências que eu tive somaram muito para a minha visão de responsabilidade social. Para vocês terem uma ideia, um dos meus clientes, que é o Grupo Pontapé de Teatro, que eu sou apaixonada, eles trabalham muito a responsabilidade social em parceria com as empresas, que é o que nós vamos falar aqui hoje. Né? Então, já entrando no nosso assunto, né, Nayara, eu já vou entrando no assunto, porque como as experiências que eu tive nas cooperativas fizeram com que esse lado social desabrochasse, eu fui responsável por criar vários projetos. Então, eu peguei no chifre do boi, digamos assim. E aí, a gente percebe o seguinte, que a empresa, quando ela olha para esse lado social, é uma coisa bem complexa, porque além do papel que ela tem de gerar empregos, produzir, né, contribuir para o crescimento econômico, ela tem que lidar com vários públicos, com vários stakeholders que a gente fala, né, na nossa linguagem de comunicação, que esses públicos têm demandas distintas. E é aí que surge a necessidade de você pensar, além desse envolvimento primário, que é relacionado com produtos, no envolvimento secundário, que é justamente esse relacionamento com os stakeholders, que são os públicos, com os quais a empresa vai lidar. E eu vou pegar aqui como exemplo, então, lá na cooperativa, nós tínhamos como produto principal, tem até hoje o leite, né? O leite era o produto principal na época e a gente tinha que pensar no consumidor, a gente tinha que pensar no produtor lá na fazenda, a gente tinha que pensar nos colaboradores. A Niliane está aqui, ó. A Niliane me acompanhou lá na Calu. Né, Niliane? Ela me acompanhou, ela sabe do meu projeto social. Lembro dela das ações do Dia de Cooperar. Isso mesmo, isso mesmo. Então, assim, a comunidade onde nós estamos inseridos. Então, eu aprendi a lidar com a responsabilidade social nessa experiência com a cooperativa. E então, a gente foi desenvolvendo. Nós criamos um projeto lá na época que era denominado o Calu Contando História, que a gente envolvia crianças, nós levávamos para essas crianças o aprendizado sobre a importância do leite na alimentação dessas crianças. Então, a gente, na verdade, queria conscientizar os nossos futuros consumidores de que era importante consumir leite para uma nutrição, uma boa nutrição, né, um alimento saudável. Então, a gente criou esse projeto que levava para as escolas essa questão do leite. E somada a isso, a gente, como era Calu Contando Histórias, a gente envolvia teatro, porque as crianças aprendiam, desenvolviam suas peças teatrais e a gente proporcionava um ambiente para que elas pudessem apresentar para a comunidade o que elas aprenderam. Então, foi muito bacana, foram 15 anos de muito sucesso, sabe? Além disso, nós criamos também projetos de educação com os cooperados, né? E, claro, o Dia C, que a gente envolveu todas as cooperativas aqui de Uberlândia numa única missão, que seria ajudar o próximo. E aí a Nayara entra, foi quando eu conheci a Nayara. Que ela trabalhava na Unipsico, que era a cooperativa dos psicólogos,
E aí a gente se reuniu e nós é, aprendemos muito juntas, né, Nayara? Eu costumo falar que o dia de cooperar é um filho, sabe? O dia seu. Eu tenho um carinho tão grande, sabe? Eu falo assim Sim, que foi um ninho vazio, síndrome do ninho vazio, quando eu tive que mudar de cidade e tive que deixar, porque era um projeto do qual eu gostava tanto, eu tinha tanto amor e tão carinho, era tão, sabe assim, era a escolha, isso até partiu o nosso coração, às vezes tem que escolher uma instituição para a gente poder atender naquele ano. Mas, assim, era tão gratificante. Se a gente ia atender alguma instituição com crianças, é aquela alegria das crianças, com vovôs, tanto que a gente ajuda, tanto que a gente foi para instituições com idosos, que era tão bacana sim, também. A gente fez sim, várias. E isso foi até bacana você falar, que tanto no seu caso quanto o meu, a gente que veio da área de cooperativismo, a gente que trabalhou em cooperativas, um dos preceitos que regem, né, um dos princípios que rege o cooperativismo é a questão, né, da preocupação com a comunidade. E outro pilar que eu acho muito importante, que eu acho que um sem o outro seria como se fosse não seria uma dupla de sertaneja de um, é porque eu acho que é muito interessante os dois, essa parceria, né, que é o caso da intercooperação, né, que foi isso, até por isso que isso, nós nos conhecemos também, é o fato de você promover algo para a sociedade e, além disso tudo, promover alianças, buscar parceiros para que aquilo tome uma proporção ainda maior, né? Se eu posso fazer algo pelo próximo, se eu posso fazer alguma coisa bacana pela minha comunidade, por que não tentar buscar levar isso para um âmbito maior, né? Buscar parceiros e a gente proporcionar isso para mais pessoas. Então, eu acho que são os dois princípios que andam muito lado a lado dentro do cooperativismo, que é a questão, né, da preocupação com a comunidade no qual a cooperativa está inserida, mas muito a questão da intercooperação também, isso né? mesmo. Eu até trazendo um pouquinho, isso eu até fiquei pensando na última live. Quando eu fui fazer a última live que eu convidei a Ludoana, ela morando na Inglaterra, me veio à cabeça algo do tipo. Falei assim, gente, como? E agora, nesse contexto que a gente está passando, de tanta preocupação, né? O que vai ser no nosso dia de amanhã? Como que nós, enquanto seres humanos, vamos passar por isso tudo? E também enquanto organizações, sabe assim? Como que as empresas vão poder passar por isso? Como que vai poder uma ajudar umas às outras? E aí me veio na cabeça o fato de eu falar assim, gente, mas nós estamos passando isso pela primeira vez. Nosso país também não tem nada parecido na história recente. Mas outros países já passaram por extrema dificuldade. Aí me veio a Sim, cabeça, porque ela mora em Londres, eu falei, bom, a Inglaterra passou por duas grandes guerras, né? E aí me veio à cabeça a figura do Winston Churchill, que era, para os britânicos, é a grande figura, assim. Depois da rainha, eu acho que o Winston Churchill é a figura mais lembrada dentro da Inglaterra. E aí, para quem não conhece ele, gente, ele foi um premier britânico, primeiro-ministro de Londres, foi general de guerra, nossa, um grande escritor. Se vocês procurarem a quantidade de frases célebres que ele já criou, foi indicado, acho que, para o Nobel de Literatura, foi um cavaleiro da corte britânica, né, um cavaleiro da rainha. Então, assim, ele é uma figura ilustre. E eu fui procurar como ele, já que ele era primeiro-ministro, trabalhava muito com economia, como que ele tinha passado por esse momento tão complexo, né, no pós-guerra. E aí eu me deparei com uma informação que vai sim, não no pós-guerra, mas na metade da guerra. Né? Ele começou a costurar ali o desfecho final, tanto para o desfecho do momento bélico, mas também com a questão da economia. Ele começou a construir isso da metade da guerra, né? Quando ele se viu tendo todas as suas cargas saqueadas, porque, para quem não sabe, a Inglaterra praticamente não produzia nada naquela época, era tudo vindo das colônias britânicas. E aí a tropa nazista fez um bloqueio mesmo, não conseguia chegar nada lá. Então, assim, os britânicos estavam morrendo de fome e ainda depois começaram a ser bombardeados. E aí, ele, como um homem muito inteligente que ele fez, ele, bom, se eu não consigo ir sozinho, tem até uma frase que vira e fala, bom, sozinho eu posso chegar mais rápido, mas junto eu posso ir mais longe, né? Então, ele isso, teve a inteligência de promover alianças. Ele conseguiu promover uma aliança, assim, que naquela época, certo, era a coisa mais impensável. Ele conseguiu unir os Estados Unidos
com a ex-União Soviética. Então, assim, eram grandes potências que eram inimigas, tanto no contexto econômico, de ideologias, eram muito diversos. Mas como o Hitler era um inimigo comum para todos, ele conseguiu juntar esses dois, né, tanto para vencer, né, a guerra, e depois do final da guerra, cada um foi para o seu lado, mas por meio disso ele conseguiu fazer uma parceria com os Estados Unidos. E lá tinha um cara brilhante, se não me engano, era da área da economia, que era o Marshall, que desenvolveu um plano muito famoso, que era o Plano Marshall, que recuperou não só a Inglaterra, né, os Estados Unidos, que não tinha sido tão afetado, mas também tinha passado problema, mas recuperou toda a Europa. Isso tudo é para dizer que isso tudo se deu por meio de aliança, né? Então, assim, para a gente entender que momentos difíceis ao longo de toda a história sempre existiu e sempre vai existir. Mas a questão é a gente poder se unir nesse momento, né? Fazer alianças, né? Seja nesse momento a gente se unir enquanto pessoa, é fazer isso que a gente está fazendo hoje. Vamos tentar pegar o que a gente... Não digo que a gente sabe, né? Porque aqui é um bate-papo. Mas essa troca entre nós, entre as pessoas que estão aqui nos assistindo, daqui a pouco até, gente, reforçando, quem quiser entrar no bate-papo, conversar alguma coisa, mandar alguma pergunta, a gente está à disposição. Mas é a importância da gente se unir mesmo, né? Seja pessoas tentando em prol de algo, sejam instituições. E várias instituições já têm entendido isso, né? As cooperativas são um exemplo disso. Há muitos anos trabalham dessa forma. Se não me engano, a história delas remontam desde da Revolução Industrial, né? Promovendo essa união de pessoas. Para quem não conhece o modelo, gente, são pessoas que se unem dentro de uma área e ele não tem, digamos, não tem dono, são todos sócios, né? E aí é escolhido uma pessoa, por meio de voto, para gerenciar, para ser o presidente. Então, assim, é muito importante nesse momento ter uma união mesmo, uns com os outros. E várias empresas já têm entendido isso, sabe? Sim. Porque se você não fortalecer, não criar bases sólidas para a comunidade onde você está inserida, como que você vai poder, no futuro, sabe, assim, você não... As outras pessoas, além de se você não promover algo, além de você não ter alguém para usufruir de você, assim, acaba virando um momento muito complexo, sabe? Você deixa de ter o outro enquanto consumidor, porque ele deixa de existir, sabe? Assim, deixa de existir certeza. Com sabe? certeza. Então é muito importante esse momento de aliança. Com certeza. E aí, tem um autor que chama... dois autores, que é o Freeman e o Gilbert. Eles escreveram um livro falando assim, dessa questão de você se preocupar com os públicos, né? As empresas se preocuparem com os públicos, os stakeholders, e ela começar a fazer um plano estratégico. Porque, gente, a responsabilidade social hoje ela tem que ter, eu falo que é como funciona um departamento, tanto que tem empresas que têm seus institutos, que são próprios para gerir essa parte com o terceiro setor, sabe? Por exemplo, eu trabalho no Sicoob, o Sicoob tem um Instituto Sicoob maravilhoso, cheio de projetos que abrange a população toda, o Brasil inteiro, uma coisa maravilhosa, sabe? Então, as empresas criam os seus institutos, elas têm estratégias e precisa ter estratégias, porque assim, não é, porque eu dei na telha, porque eu quero aparecer e vou lá e vou fazer um projeto social. Não é dessa forma que funciona. A empresa tem que ser muito verdadeira, sabe? Ela tem, inclusive, ela tem que saber comunicar isso, porque não adianta a empresa falar que ajuda, que está preocupada com a natureza, que enfim, mas está fazendo o oposto, porque isso não gera credibilidade. E aí não vai por água abaixo. Então tem que ser muito espontâneo, tem que ser muito voluntário mesmo, sabe? É muito importante você dizer isso, sabe? Eu vejo que nesse momento, assim, principalmente nos momentos mais complexos, né, porque onde as próprias empresas estão se vendo numa situação em milindre, né, tá passando ali por aquela linha tênue, é que a gente vai conseguir verificar quem realmente tem a responsabilidade enquanto uma cultura organizacional, enquanto valor empresarial. Isso. E eu acredito muito que quando uma instituição tem esse valor,
impresso na sua marca, né? É o branding institucional, e isso acaba sendo um reflexo do que são os seus gestores, né? Geralmente as pessoas que buscam colocar a cultura organizacional esse valor é porque ela, enquanto pessoa ali, o gestor, se preocupa com isso. E é nesse momento que a gente vai verificar quem realmente está preocupado com a sociedade, que isso realmente é um valor da instituição, está ali no DNA, está ali o skin the game, está na pele mesmo, que é ajudar o próximo, ou se aquilo ali era só um marketing para poder fazer propaganda, sabe? E assim, gente, nesse momento que a gente vai entender que o que ele está transmitindo realmente é real, né? Aquilo que ele propagou é real, ou aquilo ali é falso, né? Porque é um momento realmente de troca. Sim. Várias instituições, eu vou para deixar você concluir, várias instituições, inclusive, hoje em dia, para ver tanto que isso é sério, percebeu a importância dessa responsabilidade social, que eles têm mudado a sua estrutura de negócio, seu modelo de negócio nesse momento, buscando justamente atender a um anseio da sociedade. Porque, bom, a gente produz, não é para atender um anseio, uma dor do nosso cliente. Nosso cliente hoje pode ser um, amanhã é outro, né? É um futuro cliente. Se a gente não entender a dor dele nesse momento, seja ele nosso cliente ou não, né? De nada valerá, sabe? Assim, por isso que várias empresas já entenderam isso e estão mudando seus modelos de negócio, estão colocando sua linha de produção outra coisa. Ah, eu produzo bebida, vou produzir álcool. Ah, eu produzo... já vi chinela de dedo produzindo máscara e produzindo jaleco. Por que está fazendo isso? É porque é uma pessoa preocupada tem sua responsabilidade social? Claro, tem. Porque se não tivesse isso no DNA dele, ele não ia preocupar. Mas é porque a pessoa entende que nesse momento a gente precisa se ajudar, né? A gente precisa fazer uma troca de valor, né? Se a gente passar por esse momento e não tiver aprendido nada, realmente mostra que a sociedade tem alguma lacuna, né, de percepção. Desculpa, pode concluir, eu te cortei. Não, mas você está dentro do processo. E aí, quando a gente fala nesse sentido, de identificar os públicos, os stakeholders, tem também a questão processual, que é isso que você estava falando. Muitas empresas, por exemplo, elas têm que saber os procedimentos que ela está lidando, se isso não vai afetar a estratégia dela. Por exemplo, vamos supor, uma empresa assim, que fabrica um produto, algo que é cancerígeno, sabe? Isso está no processo dela, então ela tem que rever isso, porque isso vai impactar a comunidade de uma certa forma. Então, isso faz parte do planejamento, porque senão vai ser investimento jogado fora, porque o que vai trazer de resultado para ela não vai ser legal. Isso faz parte da responsabilidade social também, a responsabilidade que ela tem com a comunidade, né, o meio ambiente. E aí tem também a questão do processo transacional. O que seria isso? Por exemplo, também, Nayara, a empresa, ela conversa com grupos não tradicionais, que são aqueles grupos que ela não lida muito bem. Ela tem que ter uma estratégia para conversar com esse grupo. Por exemplo, grupos como Greenpeace, né, que é uma empresa que está ali, que está consumindo o meio ambiente. Como que ela vai abordar um Greenpeace? Até isso, sabe? Que é essa questão transacional mesmo, que está incutida aí nesse processo todo de responsabilidade social. Então, por isso que eu falo, é algo estratégico. Não é, sabe, no oba-oba, vamos criar um projeto e a gente vai, que vai, que vai. Não, gente, tem que ver, fazer todo o planejamento, os prós, os contras, enfim. Então, porque às vezes a pessoa pensa em criar uma campanha e ela está uma campanha visando, sei lá, propagar para as pessoas o seu interesse em ajudar algo, mas ali ela não alinhou isso com o viés da sua empresa, com que a sua empresa trabalha. Então, hoje eu vou falar sobre, como você falou, a questão ambiental, sendo que o que eu produzo vai na contramão disso, né? Então, tem que estar muito associado, tem que estar alinhado com os seus ideais mesmo de negócio, né? Não dá para de uma hora para outra falar, eu vou falar sobre, sei lá, eu vou ajudar criança, sendo que eu
sei lá, vendo brinquedos que tem chumbo nos brinquedos, por exemplo, né? Aham, Eu preciso ou importo da China com, 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 com chumbo, por sim, exemplo. Ah, eu quero fazer o bem para criança. Então, assim, é uma coisa que tem que estar muito alinhada com os ideais e propósitos da sua empresa. Não dá para fazer uma campanha sim. desassociada disso. E assim, ó, tem muitas empresas que também aproveitam da crise para fazer a sua responsabilidade social, né? Tem muitas empresas que agem dessa forma. Até uma forma assim de, como eu vou explicar? Apagar um incêndio, sei lá, de falar que não, que eu sou boazinha, eu não sou má, né? Eu fico pensando, por exemplo, a Vale, né? Com suas represas de rejeitos, né? É, agora eles doaram, eu fiquei sabendo que eles doaram materiais para os hospitais. Você viu isso? Eles Vi. doaram, parece que foi, eu até anotei aqui, kits de testes, na verdade, que eles doaram, né, para os hospitais. Enfim, eu não sei, assim, eu desconheço o trabalho da Vale em relação ao que eles fazem antes, que eles faziam antes de crises deles, eu desconheço, né? Mas, então tem essa questão também. Muitas empresas agem de forma social depois que uma crise, um acidente acontece. Ela vai pensar no social depois que acontece, entendeu? E é quando, infelizmente, não é algo genuíno, né? Porque não está ali muito latente a preocupação com a comunidade e com o indivíduo, né? Que é, de certa forma, o que aconteceu com a Vale. Assim, ela não preocupou muito com os locais, com as cidades onde estava inserido, né? Que não Antes, é né? Antes, só Mariana e não é só Brumadinho, né? Pelo que a gente pôde acompanhar, várias foram as cidades, várias são as cidades que têm ali como chama, as represas de rejeito prestes, né, na iminência de se romperem. Ou seja, a preocupação com a comunidade na qual que eles estão inseridos não é algo de valor para eles. Porque se fosse, seria aquele caso específico. Aconteceu exclusivamente ou em Mariana ou em Brumadinho. Mas não. Depois que eles passaram e foram analisar, várias são as represas que estão passando por o mesmo risco. Então, assim, sim. dá-se a entender que não é algo genuíno a preocupação com a comunidade, né? É isso que Uhum. a gente está falando, é essa controvérsia, né? Vira e fala, eu me preocupo, eu tenho responsabilidade social, mas o que eu produzo ou o que eu faço vai na contramão do que eu digo, do que eu Sim, propago enquanto responsabilidade social, né? Então você vê que sim. realmente parece ser apenas um merchan e não um valor ou uma cultura organizacional. É. E aí, quando a empresa já tem isso na sua cultura organizacional, ela já trabalha com a responsabilidade social de forma genuína, como você mesma disse, é muito legal. Porque, assim, quando você vai na gôndola do supermercado, eu não sei você, Nai, mas eu olho isso. Eu olho para a marca e falo, olha que bacana, eu vou comprar, porque eles têm um projeto que ajuda pessoas com deficiência, sabe? Ai, olha que bacana, porque eles ajudam crianças, eles têm um educandário, sabe? Então, isso é bonito, isso é legal, porque você está contribuindo, você enquanto consumidor, sabe? Acaba que o consumidor absorve essa responsabilidade social junto com a empresa. Então, por É isso porque que hoje tem até os prêmios, né? Empresa cidadã, aqui em Uberlândia a gente tem o selo Empresa Cidadã, muitas empresas recebem esse selo. Eu já participei desse prêmio junto com a Calu já ganhou várias vezes com o projeto social que ela tinha com as crianças, e assim, eu posso afirmar que é uma coisa muito séria. Para eles avaliam isso que você está falando, essa genuidade da empresa, sabe? Genuinidade, assim, aquela coisa natural, porque são vários processos para você ganhar esse selo. Não é uma coisa assim, porque, né, oba-oba, não. É eu fiz bem um ato, vou lá. respaldado, isso, é bem respaldado. Então, assim, tem muitas empresas em Uberlândia que são exemplo, mas muitas aqui. E a gente fica muito Eu feliz de ver isso tudo, Eu saí de sabe? Uberlândia, mas Uberlândia não saiu de mim, né? Eu acabo sabendo muitas coisas que acontecem por aí. Agora mesmo, eu estava sem querer traçar paralelos e comparações entre as cidades.
que eu conheço, mas assim, eu vi o quanto várias empresas se uniram mais uma vez nesse momento, empresas, organizações, sociedades de Sim. classe, para não citar todas aqui, mas que se uniram em prol da prevenção de, digamos, um colapso na estrutura de saúde do município, sabe? Assim, Sim, várias empresas se unindo e falando, olha, vamos, soma com a gente. Eu vi até que tinha alguns influencers participando também. é. Mas parece, até na cidade, parece que é meio que como um selo da cidade, de ser cidadã nesse sentido, de várias organizações se juntarem. Isso não é muito comum. Você vê assim, em outras cidades falar, vamos ajudar várias empresas, essa intercooperação que é tão comum entre o cooperativismo, geralmente não existe em outras cidades, ou não existe em outras instituições, né? Uhum. E isso é muito importante, né? Eu citei cooperativismo e acabei citando outras empresas agora de Uberlândia, porque ainda que às vezes elas não são cooperativas, mas têm no seu DNA a questão da responsabilidade social. Sim, esse movimento que você está falando é o Juntos por Uberlândia. Inclusive, quem quiser acessar, juntosporuberlândia.com.br. Eles criaram, gente, um site e agora, assim, eu achei tão legal. Até uma das cooperativas que eu trabalho também ajuda, que é o Cicobi Credit Trio, eles ajudaram recentemente, investiram nesse Juntos por Uberlândia. Eu achei lindo, Não estava fantástico. nem A sabendo. gente vive fazendo, a gente vive fazendo campanhas, nós ajudamos também, fizemos campanha para as pessoas que estavam nas enchentes que aconteceram, né, no país. Nós fizemos uma campanha, arrecadamos bastante também donativos. Então, esse Juntos por Uberlândia é bacana. Se vocês entrarem lá, tem como vocês ajudarem. Agora, eles estão em busca de cestas básicas. É, já fizeram a parte com os hospitais, com respiradores, EPIs, né? E agora eles vão fazer, ajudar o pessoal que está passando fome. Então, depois vocês entram lá, gente, quem puder, ajuda, sabe? Só uma força com a rede privada, com as instituições, os órgãos, porque tem muita gente precisando. Vocês sabem, eu faço parte do Corrente do Bem Uberlândia, não param de chegar os pedidos, então tem muita família passando fome. E aí, nesse universo todo de Covid-19, a gente vê o coração do brasileiro. As lives, né, dos sertanejos, dos artistas em geral, a gente está falando de sertanejo é porque a gente porque fica É o que muito na mais mídia, vemos. né? Mas tem muitos artistas fazendo as lives, então, assim, eles estão arrecadando muita coisa. Então, essa responsabilidade social que permaneça, que não seja só por conta da crise, é o que meu desejo, sabe? Porque, gente, até os artistas são empresas, corporações, eles têm empregados, eles têm estrutura, eles têm seus escritórios, é uma empresa. Então, que a responsabilidade social seja uma constante na vida dessas empresas da área da cultura, né? E hoje, lendo a Folha de São Paulo, uma matéria muito legal, muito, muito bacana, falando assim, que tem uma instituição financeira que sozinha está doando 1,1 bilhão. Eu vi isso, eu ia comentar isso com você Você ia agora. comentar, e aí esse 1,1 bilhão vai para a fundação deles, que vai pulverizar na área da saúde. Então, achei isso muito legal, bacana demais. E é uma instituição financeira, Nayara, que trabalha a responsabilidade social há muito tempo, que a gente vê. Incentiva a E eu ia leitura, né? Sim. E eu ia até comentar uma coisa para a gente ver que esse momento exige, e depois que eu acabar de falar, eu vou fazer o que o pessoal está comentando, depois eu quero passar uns comentários aqui para a gente não deixar não passar batido. Mas uma coisa que eu ia comentar com relação a isso é que eu vi uma outra instituição financeira concorrente parabenizando. Ela fez toda uma estratégia de divulgação para parabenizar, Olha sabe? que E é isso que lindo! eu achei super bacana. E Gente, isso é é uma isso que a coisa. gente precisa, é o que a Nayara está falando desde o início. A intercooperação que a gente vive no cooperativismo, viver no setor privado.
E que isso não fique só nesse momento, que isso realmente vire uma marca e um legado para esse momento. Na última live que a gente fez, que foi com a Luana, que é especialista em psicologia, ela mesma fez, falando que é um momento complicado e a gente não pode negar, né? A negação acabaria sendo um retrato de que a gente não, o nosso cérebro não fosse um cérebro como se fosse meio que infantilizado e não apto a entender o atual momento, né? É necessário que a gente primeiro existe o choque, mas passado aquele momento inicial, a gente precisa de entender o real momento e ir para a luta, né? Não, a gente não pode negar, não pode ir para o pânico, a gente não precisa de polarizar, mas a gente precisa entender o momento que a gente está passando e criar um mecanismo de mudança, gente. Crise, como ela mesma citou, não é só momentos catastróficos. Crise é qualquer aspecto que promova mudança para a gente. É quando a gente Sim, não tem um repertório pronto para algo novo, né? E isso é algo totalmente novo. E se a gente passar por esse processo e não buscar trazer mudança para nossas vidas, para as nossas empresas, buscar criar valores sólidos, a próxima crise que vier, seja ela qual for, talvez não seja uma crise humanitária como essa. Talvez não seja uma crise econômica como essa que a gente está vivenciando, sei lá. Talvez mais recentemente, há uns 5 anos, mas eu acho que desde que o Brasil, desde que foi descoberto, o Brasil, a gente passa por dificuldades. Mas assim, se a gente não aprender com esses momentos, né, de mudanças que traz tantos ensinamentos, a próxima crise que vier, a gente vai passar pelos mesmos problemas. Então, assim, é muito importante que a gente tire o lado positivo disso, que é o crescimento, é passar pela dor, né, para crescer. E é crescer tanto enquanto pessoa física e, consequentemente, enquanto pessoa jurídica, né? Eu costumo falar que o reflexo de uma marca empresarial forte, ela é um reflexo do seu branding pessoal, né? Marcas fortes mostram que tem gestores que se preocupam ali não só com a questão dos seus colaboradores, são líderes que se preocupam não só com seus colaboradores, com a questão de prover, né? É lógico, tem a questão econômica, eles vão tentar prover sempre que necessário, não, no momento desse não deixá-los na mão, mas também tem a questão de se preocupar com o todo, de se preocupar com a sociedade. Não é de um dia para o outro que você cria uma cultura organizacional e não é de um dia para o outro que você passa a criar valores fortes. Mas acho que o sim. momento desse tamanho, de tamanha ruptura, é um ótimo momento para a gente poder trocar o nosso mindset, né? E mudar a nossa forma de agir mesmo. Antes da gente continuar, Érica, eu quero só. Tem alguns comentários aqui que eu quero ler. Um é do Thiago Pegou, não sei se você conhece ele é jornalista lá de Brasília, fez jornalismo na Unitri também. E ele disse assim que é um bom debate, mas como a Érica disse, esse corporativismo empresarial só existe ou existiu após uma calamidade, infelizmente. Já pensou se fosse prática recorrente o tamanho do canal de cases positivos, né, para termos como exemplo? Deixa eu ver se tem mais algumas aqui, porque eu vi que teve algumas pessoas comentando, mas eu não sei se tem alguma pergunta para a gente fazer. Opa, não é do Thiago. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Gente, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, aproveitem, que a Érica é a pessoa da área da comunicação corporativa. Ah, e a Nayara também, gente, com certeza. Eu acho que Ah, de pergunta foi só, gente. Eu não estou conseguindo visualizar alguma outra pergunta. Se alguém quiser fazer mas pergunta e se encaminhou antes, peço perdão, me encaminhe de novo, que eu procurei e não consegui achar. e você estava falando no início, Nayara, dos pequenos empreendedores também, que até pequenos empreendedores podem sim agir com a responsabilidade social. E eu tenho um exemplo disso, que é o Gabriel da Cacau Gourmet, que ele agora lançou. Olha, ele está no mercado tem pouco tempo, gente, tem pouco tempo. Passou por essa fase agora da Páscoa, uma gracinha, trabalhou bastante e ele propôs o seguinte, ó, a partir de hoje, vai até, acho que se eu não me engano, até o final da semana, quem encomendar qualquer coisa da Cacau Gourmet e der 1 quilo de alimento não perecível, eu vou dar 5% de desconto e aí esse alimento vai para o corrente do Bem Uberlândia. Ele falou para mim, Érica, eu quero muito fazer algo social, me ajuda. E foi a primeira coisa que me veio assim à cabeça para ajudar ele a pensar. E ele amou, ele falou, Érica, é isso, é isso. Por enquanto é isso que eu consigo fazer, mas
ainda quero estar mais junto, sabe? Então, assim, você percebe o sangue no olho, assim, você percebe que vem do proprietário da empresa, ele quer se doar, ele quer ajudar, sabe? Então, não tem tamanho. Se a sua empresa é pequena, comece com pouco, fazendo social, sabe? O retorno vem, Não é como a importa, gente fala, é como a não gente importa fala o lá no quê, Corte Bem, o quanto importante é a gente sair da inércia, né? Porque eu vejo muitas sai vezes da as internet. pessoas, ah, o pessoal das lives de sertanejo tá fazendo isso, mas é por tal motivo. É, sempre tem aquele pessoal do contra, né? Tem gente que faz isso, mas tá querendo aquilo. É, mas, gente, o importante é a gente sair da inércia. Muitas vezes as pessoas que questionam a ação do outro é aquela pessoa que às vezes não consegue ir para o movimento, né? Às vezes por receio, por medo, e aí ele fica cultivando aquilo dentro dele, ruminando, e acaba ficando no momento de questionar a intenção dos outros, porque já que ele não consegue praticar e ir para a ação, acaba questionando. Gente, mas tudo aquilo que é para melhoria, que é para evolução de todos nós, é muito válido, sabe? É, Eu tenho, seja uma das coisas que eu até me questionei, eu comentei com vocês que hoje, eu me questionei muito com relação à live, porque eu falei assim, eu acho que tem tanta gente fazendo live, será que a gente não vai, às vezes, encher as pessoas com muita informação e ficar parecendo assim, bom, é mais do mesmo? Mas, por outro lado, eu falei assim, quem sabe tem alguma pessoa que precisa ouvir justamente aquilo que nós temos para falar e às vezes a gente deixaria guardado, né? Então, assim, se a pessoa tem algo para fazer, se tem algo para falar, que diga, que fale, né? Se tem um propósito do bem, nada sim. deveria impedi-la. Uhum. Então, e é que eu falo assim, dentro da sua empresa, procura ver essa questão dos seus públicos, sabe, dos stakeholders, analise o que que você pode levar para eles como algo de valor, que aí surgem as ideias, surgem os projetos e planejem, né? Eu tenho outro cliente também muito bacana para contar, por exemplo, a Fênix Emergências Médicas. Desde o ano passado, eles estão fazendo todas as campanhas, essas campanhas, Abril Azul, sabe? Outubro Rosa. Aí eles fazem as camisetas e põem todo mundo vestido assim, lembrando, para conscientizar, já que eles estão na área de saúde. E outro muito importante, os uniformes deles têm doação de sangue, sabe? Então, assim, doe sangue, conscientizando as pessoas da importância de doar o sangue, que isso é responsabilidade social também, Muito. sabe? Uma educação que você der, às vezes um canal seu, da sua empresa, abre, vai ensinar as pessoas. Eu tenho outro cliente meu também, que é o Scov Triângulo, que está fazendo agora palestra sobre educação financeira. Então, leva educação financeira para as pessoas, de forma gratuita, Nesse momento que as sabe? pessoas estão tão perdidas, seja pequeno ou grande, Sim, tá todo sim, mundo perdido nesse momento. É algo muito bacana. sim. Então, sabe, tem N coisas que você pode fazer que Que você pode pode fazer. ajudar a comunidade. E, gente, não esquecer que não é só a comunidade. Olha para os seus trabalhadores, a sua equipe, né, de empregados, que é muito importante também. Eu achei bonitinho ontem, foi na live de quem? Ai, uma das lives aí desses sertanejos. Um falou assim: olha, gente, parte do que a gente está arrecadando aqui vai para a nossa equipe. A nossa equipe nós vamos manter. A gente não está ganhando dinheiro, porque não está tendo show, mas a nossa equipe nós vamos manter. Então, olhando a responsabilidade com seus colaboradores, empregados, né? Meio ambiente, olhar para o meio ambiente, começar a educar os seus colaboradores a cuidar do meio ambiente, colocar a coleta seletiva dentro das suas empresas, né, a diminuir o papel impresso. Então, assim, tem N coisas que se pode fazer. Pode E fazer. aí é tudo, é sociedade, até o concorrente mesmo. Você não deu o exemplo aí de uma concorrente falando bem da outra e, gente, Não vamos é abrir os porque braços, vamos cuidar de eu vi todo uma mundo. Eu vi uma plataforma de streaming esses dias falando que para poder contribuir com as pessoas que estão em casa, incentivando elas a assistirem não só o conteúdo delas, mas de outras, mas para se manterem em casa, sabe? Ah, Outras, eu vi, foi a Netflix que fez isso. a Netflix, exatamente.
Às vezes a intercooperação se dá dessa forma, por elogios, e às vezes se dá por forma de união mesmo. Eu vi esses dias, e às vezes não é concorrente, não precisa ser concorrente, pode ser empresas que não são nem do mesmo segmento. A Gerdau, junto com a Ambev, construindo, e junto com o Sírio-Libanês, eu acho que é o Sírio-Libanês, construindo um hospital para poder atender esse momento. A questão é fazer algo nesse momento. Antes até da gente concluir, eu quero só fazer um adendo aqui, que a Adelaide, minha tia, Adelaide Pinheiro, deixou um recado aqui, porque a gente acabou falando de Uberlândia, mas aqui em Tuiutaba também estão recolhendo, acho que a Polícia Militar, as igrejas, estão arrecadando alimentos para as famílias carentes, gente, porque tem muita gente que nesse momento está desempregado, está perdendo o trabalho, muita gente é autônomo. Então, assim, se puder, ajuda. A gente está falando de responsabilidade social, mas ela caminha muito ali com a questão da solidariedade, né? Não existe Demais. responsabilidade social se você não tiver um olho focado para o próximo, né? E isso é um Com pilar, certeza. isso é solidariedade. E aí, uma coisa também que eu acho muito importante nesse sentido, você falou dos seus clientes. Eu tenho um casal de amigos meus também que são microempresários. Eles são donos da Flow, que é um box de CrossFit. E eu quero ver se eu até trago eles aqui, justamente para a gente poder falar sobre isso, sobre a entrega de valor. Né? Eles estão buscando a todo tempo, de alguma forma, entregar valor para as pessoas. Seja ensinando práticas de exercício, principalmente voltado para os idosos que estão parados em casa e que não pode sair. Sim, A gente sabe que sim. é muito complicado, às vezes, segurar elas em casa e sem poder fazer alguma coisa para poder manter eles ativos, né? E eles também, além disso, eles buscaram uma forma de não perder a interação. Eles estão promovendo esses exercícios por meio de conferências, todo mundo junto, e assim, todo mundo se vê e ali no cenário de sua casa, com cachorro, com gato, com família, com criança. Então, assim, eles se preocuparam com a questão de manter-se ativo e também com o bem-estar psíquico e emocional das pessoas. Sim. Então, solidariedade e responsabilidade social é isso. Às vezes você pensar de forma disruptiva, é tentar entregar valor, ainda que não seja pecuniário, ainda que não seja você, às vezes, não ter algo tão estruturado, mas é ter no seu DNA a vontade de ajudar o outro. E isso pode ser um empreendedor, não precisa de ser uma empresa grande. Eu até ouvi uma frase, antes da gente encerrar, porque eu olhei que agora assustei, 19h28. Como atraso, eu não sei exato a hora que a gente entrou. Digamos que a gente entrou mais ou menos 18h50, então a gente tem 10 minutos para concluir aqui, encerrar e não cair a live. Mas eu queria trazer, eu não sei se todos aqui conhecem, o Washington Oliveto, que é o papa da publicidade aqui no Brasil. Então é um cara que vende, né? Ele é o cara das vendas, né? Ele vende as marcas às quais ele produz as suas peças. E ele falando que esse momento é um grande momento, é lógico, a gente precisa da subsistência, a gente precisa continuar produzindo para a gente viver. Mas é um grande momento para a gente não pensar somente nas vendas, mas no serviço, na prestação de serviço para o outro. E da mesma forma que você falou que você está muito atenta a olhar quem de alguma forma, quando você vai no mercado, quem de alguma forma está ajudando o próximo, eu penso assim e o outro pensa assim também. Pode ser que alguém não seja o seu cliente, mas ele pode ser seu cliente no futuro. E essa pessoa vai estar ligada para saber o quão interagido com a sociedade, o quão você está entregando valor para ela nesse momento tão complexo que a gente está passando, né? Então, assim, faça o bem porque é seu, mas faça o bem também porque você sabe que se você não contribuir para a sociedade, gente, você vai, sabe assim, ela precisa de você nesse momento enquanto organização, né? Então, assim, se você tem algo estrutural nesse momento, passe a construir e põe a mão na massa e vai ajudar, porque esse é o momento. Se a gente não se unir e promover algo agora em parceria, pode ser que futuramente seja complicado. Realmente a gente sabe que a questão econômica vai acabar sucumbindo a algumas empresas. E se a gente não se organizar agora, pode ser que amanhã ou depois a sua empresa não esteja mais aí para ajudar e você perdeu o momento. E se talvez você ajudando, né, você vai promover para que haja uma estrutura, um mínimo de estrutura e um mínimo de base para a sociedade onde você está, para que ela não entre em colapso e você permaneça nela. Sabe, assim, olhar para o outro, de uma certa forma, você está olhando para que o outro esteja junto com você no futuro também, né? Porque ele vai estar ali bem para isso, né? Ele não vai ter sido engolido por essa crise, né? É muito importante a gente pensar que esse é o momento para a gente... Você até então não tinha nada planejado?
vá agora para a ação, né? Tente ajudar quem você puder, mas vai para a ação. Esse é o momento para a gente sair da inércia. Isso Érica, eu mesmo. vou deixar você concluir para a gente não cair a Tá. live antes de se despedir, porque tá passando tão rápido. Ultimamente você olha e fala, uou, já é isso tudo? Senão É a porque tá live cai muito bom. É porque tá muito bom o bate-papo. Mas só para de concluir no papo. que você disse, eu acho que agora é a hora dos empresários realmente olharem para o propósito da empresa e Sim. levar para o lado da responsabilidade social o propósito da sua empresa. Então, eu E se acredito não tem nisso. crise? Oi? E aqueles que ainda não têm um propósito firmado, talvez seja o momento de você pensar nisso. Fala assim, Isso olha, mesmo. eu preciso começar a pensar, a olhar no outro. Esse é o momento para isso. Esse é um momento Isso, disruptivo, é um momento da gente pensar diferente. Senão, de nada vai ter valido a pena todo esse processo doloroso que a gente está passando. Né? isso Toda mesmo. dor vem para crescimento, né? Eu creio Isso que a nossa mesmo. sociedade vai crescer, a nossa humanidade vai crescer se a gente absorver esse momento e aprender com ele, né? Com certeza, é isso mesmo. Então, eu vou encerrando agradecendo pela oportunidade que você me deu de falar com você e com todos aí do seu Instagram, do meu Instagram, e um assunto que eu gosto muito, que é a responsabilidade social. E eu espero que a gente tenha ajudado as pessoas a entenderem um pouquinho disso no dia a dia delas, e que vocês possam se doar. Se você tem uma empresa, faz com que sua empresa se doe. E você, enquanto indivíduo, seja solidário. O mundo está precisando de solidariedade. Então, vamos unir nessa corrente do bem. Depois, gente, eu vou colocar no final, eu quero ver. Alguém que tá aí, alguém da minha família, algum amigo, poderia tirar uma foto nossa, por gentileza? Rafa, Sim, Rafa, tira pra mim, amor, uma foto nossa aí. Depois, no final, eu vou colocar o, o link, o endereço do grupo, do Juntos por Uberlândia, para as pessoas poderem acessar sim, também. Tá, gente? E ótimo. reforçando que tá, a Polícia Militar e as igrejas também estão arrecadando, gente. Então, assim, Isso mesmo. vamos, saia da inércia, vamos ajudar. E alguém tira foto para nós, quem Então, pode? então Quem é faz que a tem a pose, Nai. foto pra gente? Tiraram? Peraí que tá dando Alguém que delay. tiraram? Deixa eu ver se Quem vai alguém tirou. tirar? Alguém tira pra gente, Rafa? Tira pra foto pra nós. Ah, ele tá Gravando. gravando. Ele tá gravando, Peraí, coitado. deixa eu pedir uma pessoa. Gui, você tá aí? Tira uma foto pra nós. O Gui de fotógrafo, Rafa de videomaker. Ó, vamos ficar quietinho então, ó. Será que ele tirou? Peraí, tá dando delay. Tirei, o Rafael tirou. É, Quem tirou? alguém Gente, tirou. gratidão imensa pela participação de todos vocês. A você, Érica, ser humano iluminado, uma Imagina, profissional você. lá. Obrigada pela parceria de sempre, de 10 anos, né? Fiquei muito Sim. triste quando a gente se separou, com a minha mudança de cidade, e eu deixei o meu filho o dia C, assim, me afastei porque eu mudei de cidade, mas Mas que a você gente ainda faz possa. parte, você faz parte, você faz parte. Gratidão imensa sempre. Gratidão imensa Eu que por esse agradeço. ser humano maravilhoso que você é e que está sempre contribuindo tanto para as pessoas à sua volta. Seja para os colegas de profissão, seja para a comunidade, seja para as empresas que você trabalha. Gratidão sempre. Eu digo mesmo a você, viu? Muito obrigada. Você é iluminada e mora no meu Ah, coração. também, amiga. Gente, obrigada. Tchau, Eric. Obrigada a Obrigada a todos todos. vocês. Tchau, tchau, Nay. Até a próxima, se Deus Até quiser, viu? a próxima. Beijo. Beijo. Tchau, pessoal. Um beijo para vocês. Obrigada. Um abraço para todo mundo.